Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os melhores fundos imobiliários de tijolo, de acordo com os critérios que eu utilizo para selecionar os meus fundos imobiliários e o que eu ensino também lá no meu Instagram e o que eu ensino também para os alunos do Clube Invest. Então, baseado nessa metodologia, baseado nesses critérios que eu utilizo, eu vou mostrar exatamente para vocês quais são os melhores. Vou mostrar também quais são esses critérios que eu utilizo para vocês aplicarem nos fundos imobiliários de vocês, que você já tem na sua carteira ou que você pretende investir no futuro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, na verdade é para você pegar esses critérios que eu utilizo e aplicar na sua carteira de investimento, nos seus próprios fundos imobiliários. Então aqui a gente vai falar sobre fundos imobiliários de shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, lajes corporativas e escritórios. Então fique até o final, porque além de te mostrar quais são os melhores no nosso entendimento, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você selecionar. Porque eu não tirei esses fundos da minha cabeça, porque eu vi alguém falando, não. Eu selecionei esses fundos imobiliários com base em critérios seguros, com base no histórico de resultado, tempo de mercado, distribuição de rendimento para o cotista. Então são fundos imobiliários que já passaram por várias crises, fundos imobiliários que já passaram por instabilidades políticas, fundos imobiliários que já passaram por crise de alta da inflação, por pandemia e mesmo assim continuam entregando bons resultados para os seus cotistas. Então esse é um vídeo importantíssimo para quem gosta de investir em fundo imobiliário, para quem quer, para quem já tem ou pretende investir nessa classe de ativos tão importante. Então, como é um vídeo importantíssimo, já peço que você deixe seu like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, que eu tenho certeza que esse canal vai acrescentar demais para você, pois a gente está postando aqui vídeos semanalmente. Então, eu conto com a sua ajuda, beleza? Primeiramente, para quem não entende muito bem, vamos explicar o que é um fundo imobiliário. Principalmente o fundo imobiliário de tijolo, que é o que a gente vai tratar aqui no nosso vídeo. Lembrando que tem outros tipos de fundo imobiliário, como fundo imobiliário de papel, fundo de fundo, mas a gente vai deixar esses tipos de fundos imobiliários para um próximo vídeo. Mas hoje a gente vai tratar só de fundo imobiliário de tijolo. Então, o fundo imobiliário de tijolo é aquele ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Então, na prática, você vai estar comprando participação em grandes imóveis, como eu disse, shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, escritórios. Essas participações, que são as cotas desses fundos, são negociadas na Bolsa de Valores. Então, você adquire cotas na Bolsa de Valores, os rendimentos desses ativos, desses imóveis físicos, os aluguéis, por exemplo, são distribuídos mensalmente para os seus cotistas. Então, aquele fundo imobiliário que possui um galpão logístico e aluga para a Magazine Luiza, por exemplo, todo mês a Magazine Luiza paga aquele aluguel e aquele aluguel é distribuído proporcionalmente aos cotistas de acordo com o número de cotas que você tem. Existem outros tipos de fundos imobiliários de tijolo, como de agência bancária, hospitais, residenciais. Porém, como a intenção do vídeo é trazer os melhores, os melhores setores, os setores mais seguros, mais perenes, hoje a gente vai tratar só dos três principais: galpões, lajes corporativas, prédios comerciais e escritórios, e o terceiro, que são os shoppings. Então, vou começar mostrando para vocês de baixo para cima, ou seja, do pior para o melhor. O pior não seria o termo correto, porque a gente está mostrando aqui os melhores. Pior entre os melhores, acho que ficaria uma colocação mais correta. Então, antes de eu passar para vocês o primeiro, vou mostrar quais são os critérios, os principais critérios que a gente utiliza para selecionar esses bons fundos imobiliários. Primeiro e primordial é a gente entender qual é o objetivo do fundo e qual o segmento que ele está. Ou seja, qual que é o objetivo? É comprar imóveis para alugar? E qual é o tipo de imóvel que ele investe? Galpões, shoppings, escritórios? Então, a primeira coisa a gente precisa saber. Você não pode investir em um fundo imobiliário sem saber isso, sem saber o objetivo dele. O segundo é a gente ver o tamanho do seu patrimônio líquido. Porque, naturalmente, quanto maior for o patrimônio líquido, mais imóveis ele possui e mais valorizados são esses imóveis. Então a gente quer os melhores, os maiores e mais seguros. Terceiro, a gente vai olhar o número de imóveis que ele possui. Quanto mais imóveis esse fundo imobiliário possui, mais diversificado e mais seguro é. Você não pode investir em um fundo imobiliário que tem um ou dois imóveis, não faz sentido. Se ele possui um imóvel e esse imóvel dá algum problema, o fundo imobiliário está sem renda. E nesse terceiro critério também é bom você verificar a quantidade de inquilinos e a qualidade desses inquilinos também, pois são eles que vão pagar os nossos aluguéis. O quarto critério seria o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que quanto aquele fundo imobiliário está pagando para a gente em relação ao preço da cota. Ou seja, de quanto maior, melhor. O quinto critério seria o tempo de existência. A gente quer fundos imobiliários que já se provaram no tempo, que estão entregando resultados há muitos anos. O sexto seria a vacância física, que é a porcentagem daqueles imóveis, daquele fundo imobiliário que está vaga, ou seja, quanto menor
Quanto menor a porcentagem, melhor. E por último, P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, que vai indicar se aquele fundo imobiliário está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial. O primeiro que a gente vai ver aqui é o KNR11. O KNR11 atualmente custa R$ 135,30 sua cota. Falando do objetivo, ele é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em imóveis tanto do setor de galpões quanto do setor de lajes e prédios comerciais. Então ele adquire esses tipos de imóveis para locação. Atualmente ele tem um patrimônio líquido de quase 4 bilhões, é um dos maiores patrimônios líquidos da bolsa. Pagou o último rendimento de 91 centavos por cota, o que dá um dividend yield mensal de 0,65%. Ele possui atualmente 20 imóveis em 3 estados diferentes. Eu gosto de investir em fundo imobiliário de tijolo que tenha no mínimo 5 imóveis para trazer uma segurança. O KNRI tem 20. Aqui dentro do relatório gerencial a gente consegue ver a localização desses imóveis, o valor do patrimônio líquido e quais são os locatários. Vejam bem, aqui vários prédios comerciais, lajes corporativas e aqui embaixo vários galpões logísticos, que dá um total de 20 imóveis. E aqui tem vários locatários como Lojas Renner, Magazine Luiza, entre outros. Ele está com um dividend yield de quase 8% nos últimos 12 meses e é um fundo imobiliário de 2010, ou seja, já se provou no tempo mais de 10 anos de existência. Aí você poderia falar, Pedro, 7,8% tá baixo, né? É um dividend yield muito baixo. Porém, pessoal, você tem que lembrar que o KNRI é um dos fundos imobiliários mais seguros da bolsa, relação risco-retorno. É aquele ativo, é aquele fundo imobiliário que você não vai ter problema, você vai dormir tranquilo. Bons imóveis, imóveis seguros, por isso a expectativa de retorno dele é menor. E atualmente ele está com uma vacância física de 2,3%, que é uma vacância muito boa, uma vacância baixa, quanto menor, melhor. Ou seja, apenas 2% dos seus imóveis estão vagos. O KNRI está com P sobre VP de 0,85, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 15% abaixo do seu real valor patrimonial. O próximo fundo imobiliário que eu trago para vocês é o HGRU11, que é um fundo imobiliário de renda urbana. Atualmente sua cota está sendo negociada a R$ 115. Está com um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%, é um ótimo dividend yield, ainda mais se tratando de fundo imobiliário de tijolo. Analisando o relatório gerencial do fundo, a gente vê que ele tem 17 imóveis em seu portfólio, entre eles imóveis educacionais, como aqui a IBMEC, a Estácio, né, que é uma faculdade, entre vários outros imóveis educacionais. Ele também possui imóveis do varejo, né, que a gente tem a loja Big, temos também o Sam's Club, né, que é um supermercado, né, tem outra aqui, loja Big, Sam's Club, lojas pernambucanas, Atacadão Mineirão. Então são imóveis importantes em grandes cidades. Setores importantes da economia, como o setor educacional e o setor de varejo. Aqui a gente tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais, que é um ótimo patrimônio líquido. Eu gosto de investir em fundos imobiliários com um patrimônio líquido acima de R$ 1 bilhão. O último rendimento pago foi de 82 centavos por cota e é um fundo imobiliário de 2018, ou seja, já são 5 anos, já é um tempo considerável que você tem para analisar os antigos resultados. A gente vê que ele sempre pagou aqui bons dividendos, alguns meses pagou até mais, até fora da curva. E como a gente pode ver aqui no relatório gerencial, está com 1% de vacância, ou seja, 1% de todos os imóveis estão vagos. É uma vacância muito baixa e muito boa. Atualmente o HGRU está com P sobre VP de 0,94, quer dizer que ele está sendo negociado também abaixo do seu real valor patrimonial. O próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o XPML11, XP Malls, o fundo imobiliário da XP, é um fundo imobiliário que investe em shoppings. Ele tem um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões, o último rendimento pago de 90 centavos por cota, a gente que vê um dividend yield de 0,9% ao mês, que dá aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,72%, o que é um ótimo dividend yield, mas o mais interessante aqui do XPML11 é que ele vem subindo seu dividendo mês a mês no último ano, que mostra que o fundo vem performando muito bem. É um fundo imobiliário desde 2017, já se provou no tempo também, possui 16 shoppings em 7 estados diferentes, o que é muito bom, também tem uma ótima diversificação. Está com PVP de 0,97, é um P sobre VP também, ele também está sendo negociado abaixo do seu real valor patrimonial e atualmente sua cota custa R$ 98. Aqui no relatório a gente consegue ver alguns shoppings que ele possui pelo Brasil: Catarina Fashion Outlet, Internacional Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Shopping Estação BH, entre alguns outros. Aqui no relatório gerencial também sobre a vacância, a gente vê o comentário do gestor: a vacância do fundo segue em recuperação e atingiu
3,2% no final de 2022, próximo ao seu recorde histórico, que foi de 2,4%, atingindo em setembro de 2019, ou seja, tá com uma vacância muito boa, uma vacância baixa, né, 3,2%, que é muito boa. Vou trazer um bônus aqui de um outro fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11, que eu gosto bastante também. Ele se encaixa muito nessas características do XPML, também é uma ótima opção no setor de shopping para vocês estudarem. E por último eu trago aqui para vocês o grande vencedor, o melhor fundo imobiliário de tijolo para mim da Bolsa Brasileira, que é o HGLG11. O famoso fundo imobiliário de galpões logísticos. Aqui a gente vê que o preço da cota dele atual está R$ 160. Ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 10,3%. É um ótimo dividend yield, ainda mais se tratando de um fundo imobiliário com tamanha segurança e tamanha qualidade como o HGLG11. Ele possui um patrimônio líquido de 3,6 bilhões de reais. O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota. Ele está com PVP acima de 1. Um ponto importante em relação ao P sobre VP do HGLG. Ele é um fundo imobiliário que historicamente sempre esteve com PVP bem acima de 1. Quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu real valor patrimonial. Porém, se a gente for analisar o histórico do HGLG, ele sempre esteve bem acima. E atualmente ele está próximo a 1, o que é bem raro para o HGLG diante do histórico do P sobre VP dele. E mesmo ele tendo historicamente o P sobre VP mais elevado, acima de 1, veja a rentabilidade desse fundo imobiliário em comparação com o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, a média de mercado, e o IPCA, que é o índice de inflação. Veja que nos últimos 5 anos, ele está bem à frente tanto do IPCA quanto do IFIX. É um fundo imobiliário de 2010, ou seja, também já se provou no tempo. Atualmente possui 17 galpões logísticos em 5 estados diferentes no Brasil. Analisando aqui o relatório gerencial do HGLG, a gente tem informações importantes aqui sobre os imóveis. A gente consegue ver a localização dos galpões logísticos: Blumenau, Uberlândia, São Carlos, Rio Claro, em São Paulo. Vários galpões logísticos com ótima localização, próximos a grandes centros urbanos, são alugados para grandes empresas aí do setor de varejo. E mais um bônus que eu trago aqui para vocês no setor de logística é o XPLG11, que é um fundo imobiliário de galpões também, que também se encaixa em várias dessas características e critérios que eu mostrei para vocês. É isso, pessoal. Esses foram os 4 fundos imobiliários que eu entendo que são os melhores fundos imobiliários para investir com segurança. Então, utilizando esses critérios aí nos seus fundos imobiliários, eu acredito que vocês farão bons estudos e ótimas escolhas para os ativos dentro da sua carteira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo, com alguém da sua família. Eu tenho certeza que vai agregar demais na vida deles, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!